A decisão que mudou completamente o meu processo de enriquecer. Na verdade, não foi apenas uma decisão, foram algumas decisões específicas que, quando tomadas juntas, transformaram totalmente minha trajetória. Antes dessas decisões, eu trabalhava muito, eu me esforçava, eu tentava de tudo, mas os resultados eram lentos, inconsistentes, frustrantes. Depois dessas decisões, tudo acelerou. Não porque eu comecei a trabalhar mais, não porque eu encontrei uma estratégia mágica, mas porque eu mudei algo fundamental na forma como eu abordava enriquecimento. Nesse vídeo, eu vou te contar exatamente quais foram essas decisões. Decisões que mudaram completamente meu processo de enriquecer. Para você não precisar demorar anos como eu demorei para tomar essas decisões. Porque quando você toma essas decisões, tudo muda. Sua energia muda, seus resultados mudam, sua trajetória muda. Fica comigo até o final. Mas antes de começar, se você quer saber quais decisões mudaram meu processo de enriquecer, faz 3 coisas para mim. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu posto vídeo toda semana sobre mentalidade, rotina e como enriquecer de verdade. Segundo, deixa o like nesse vídeo para ajudar mais pessoas a descobrirem essas decisões. Terceiro, comenta aqui embaixo. Eu vou tomar essas decisões. Porque declarar já é o primeiro passo para a mudança. Ok, agora vamos às decisões. A primeira decisão que mudou completamente meu processo de enriquecer foi cuidar do meu interno primeiro. Vou te explicar o que acontecia antes dessa decisão. Eu focava apenas na parte prática, no lado de fora. Estratégias, técnicas, modelos de negócio, marketing, vendas, tudo externo. Eu achava que se eu aprendesse as estratégias certas, se eu executasse as técnicas certas, eu enriqueceria. Trabalhava muito nessa parte externa, mas sabe o que acontecia? Nada sustentava. Eu conseguia algum resultado, mas não durava. Eu avançava um pouquinho, mas logo eu voltava. E eu não entendia muito bem o porquê disso. Até que um dia eu percebi. O problema não estava no lado de fora, estava no lado de dentro. Minha mentalidade estava travada, minha mente estava cheia de ruído, minha energia estava dispersa. E não importava quantas estratégias eu aprendesse, se meu interno não estava preparado, nada funcionava de verdade. Foi quando eu tomei a decisão. Vou cuidar do meu interno primeiro. Antes de focar em mais estratégias, antes de tentar mais técnicas, eu vou limpar a minha mente, vou fortalecer minha mentalidade, vou organizar meu interior. E quando eu tomei essa decisão, tudo começou a mudar. Eu comecei a meditar todos os dias, a ter momentos de silêncio, a aprender a processar meus pensamentos. Eu comecei a trabalhar as minhas crenças limitantes, minha mentalidade de escassez, meus medos. E sabe o que aconteceu? As mesmas estratégias que eu já conhecia começaram a funcionar. O problema nunca foi a estratégia, era meu interno que não estava preparado para executar. Então, a primeira decisão que mudou meu processo de enriquecer foi cuidar do interno primeiro. Parar de perseguir estratégias externas e começar a construir base interna sólida.
Essa decisão sozinha já mudou tudo. A segunda decisão que mudou completamente o meu processo de enriquecer foi treinar a minha mente para ter paciência e resiliência. E aqui estava meu problema antes dessa decisão. Eu começava as coisas, eu executava por algumas semanas, mas eu não tinha paciência para esperar aquilo virar. Eu queria resultado super rápido, eu queria ver acontecendo agora. E quando não acontecia rápido, eu desistia, eu mudava de estratégia, eu pulava para outra coisa e eu ficava nesse ciclo infinito de começar, não ter paciência, desistir, começar de novo, até que eu entendi algo fundamental. Tudo que você faz precisa de um tempo primeiro executando, sem ver nada acontecendo. Você planta uma semente, você rega todo dia, mas você não vê nada crescendo nas primeiras semanas. Só lá na frente a planta começa a aparecer. E se você desiste de regar, porque você não está vendo nada acontecer, a semente nunca vira planta. E era exatamente isso que eu fazia. Eu plantava, regava por 2 semanas, não via nada e desistia. Foi quando eu tomei a decisão. Eu vou treinar a minha mente para ter paciência e resiliência. Eu vou executar mesmo quando eu não estou vendo nada acontecer. Eu vou continuar mesmo quando parecer que não está funcionando. Eu vou confiar no processo. Eu vou confiar no tempo. E essa decisão mudou tudo. Porque quando eu parei de desistir nos primeiros meses, eu finalmente comecei a ver os resultados aparecerem. Não porque a estratégia mudou, mas porque eu mudei. Desenvolvi paciência, eu desenvolvi resiliência. E quando você tem paciência e resiliência, você aguenta o tempo necessário para a semente virar planta. Então, a segunda decisão que mudou o meu processo de enriquecer foi treinar paciência e resiliência. Entender que tudo precisa de um tempo executando sem ver nada e continuar mesmo assim. A terceira decisão que mudou completamente meu processo de enriquecer foi treinar minha mente para fazer independente do meu desejo ou motivação. E aqui estava o problema. Antes dessa decisão, eu só fazia quando eu estava motivada, quando eu tinha vontade, quando eu estava inspirada. Dias que eu acordava animada, eu produzia muito, super. E nos dias que eu acordava desanimada, eu não fazia nada. Meus resultados eram completamente dependentes do meu humor. E o humor é instável, o humor muda todo dia. Então, uns meses davam super certo, outros meses eram um desastre total. Até que eu tomei essa decisão. Eu vou treinar minha mente para fazer independente de motivação. Vou executar nos dias que eu estou motivada e nos dias que eu não estou. Eu vou fazer porque meu sistema manda, não porque meu humor permite. E quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou, porque eu parei de depender de motivação e comecei a depender de disciplina. Motivação é totalmente instável, disciplina é consistente. Motivação vem e vai, disciplina está sempre ali. E enriquecer exige consistência, não momentos isolados de motivação. Então eu treinei minha mente. Você vai fazer hoje, não importa como você está se sentindo. E nos primeiros dias foi difícil, muito difícil. Mas com o tempo minha mente entendeu. Nós fazemos todo dia, independente de tudo. E aí começou a ficar automático. Eu não precisava mais lutar contra mim mesma. Minha mente já sabia, é hora de fazer. E quando você desenvolve essa capacidade de fazer, independente de motivação, você se torna imparável. Porque você não para nos dias ruins, você continua. E continuidade gera resultado.
Então, a terceira decisão que mudou completamente o meu processo de enriquecer foi treinar disciplina independente de motivação. Fazer porque é o que precisa ser feito, não porque eu tô com vontade. A quarta decisão que mudou completamente meu processo de enriquecer foi organizar minha rotina. E antes dessa decisão eu vivia no caos. Eu acordava e pensava, tá, o que eu faço hoje? Eu não tinha clareza, eu não tinha estrutura. Eu vivia no modo reativo. Alguém me mandava mensagem, eu respondia. Urgência, eu resolvia. Aparecia distração, eu me distraía. Eu passava o dia reagindo a tudo que aparecia. E no final do dia eu tinha trabalhado muito, mas eu não tinha construído nada. Até que eu tomei a decisão. Eu vou organizar minha rotina. Quem quer enriquecer precisa acordar já sabendo o que fazer naquele dia. Você não pode acordar no modo, vamos ver o que aparece. Precisa de ter clareza, precisa de ter estrutura. Então eu comecei a planejar meu dia antes de dormir. Eu definia, amanhã essas são minhas 3 prioridades. Nessa ordem, nesse horário. E quando eu acordava, eu já sabia exatamente o que fazer. Eu não precisava decidir, eu não precisava pensar, eu só executava. E sabe o que aconteceu? Eu parei de viver no modo reativo e comecei a viver no modo proativo. Eu não reagia mais ao que aparecia, eu construía o que eu queria. E quando você organiza sua rotina, você ganha controle. Você não é mais refém do caos, você tem sistema. E sistema gera resultado consistente. Então a quarta decisão que mudou meu processo de enriquecer foi organizar a minha rotina. Parar de acordar perguntando o que eu faço hoje e começar a acordar sabendo exatamente o que fazer. A quinta decisão que mudou completamente meu processo de enriquecer foi aprender a me sentir como quem já tinha conquistado. E aqui está algo que eu demorei muito para entender. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Eu queria ser rica, mas eu me sentia pobre. Eu queria ter liberdade financeira, mas eu me sentia presa. E enquanto eu me sentia assim, eu atraía mais do mesmo. Até que eu aprendi. Eu preciso me sentir antes de me tornar. Eu preciso me sentir rica antes de ter o dinheiro. Eu preciso me sentir livre antes de ter a liberdade. Porque quando você se sente de um jeito, você age de acordo com esse sentimento. Se você se sente pobre, você age como pessoa pobre e gera resultados de pessoa pobre. Se você se sente rica, você age como pessoa rica e gera resultados de pessoa rica. Então eu comecei a treinar como uma pessoa rica se sentiria. Calma, confiante, abundante, grata. E eu comecei a cultivar esses sentimentos antes de ter os resultados. Eu praticava gratidão como se já tivesse alcançado. Eu sou grata por 1 milhão por mês, mesmo sem ter. E sabe o que aconteceu? Minha energia mudou completamente. Eu parei de agir com desespero. Eu parei de tomar decisões com medo. Eu comecei a agir com confiança, com abundância. E quando você age assim, você atrai oportunidades diferentes. Você toma decisões diferentes e isso gera resultados diferentes. A gratidão de já ter, mesmo antes de ter alcançado, fez total diferença no meu processo, porque mudou minha energia e energia atrai. Então, a quinta decisão que mudou meu processo de enriquecer foi aprender a me sentir como quem já tinha conquistado. Sentir gratidão antes de alcançar. Sentir abundância antes de ter.
porque você atrai o que você é, não o que você quer. Olha, se você quer aprender a fazer tudo isso de forma estruturada, eu preciso te falar sobre a Escola da Mulher Rica, porque a escola não é um curso, não é algo comum que você assiste e esquece. A Escola da Mulher Rica é um sistema de reorganizar sua vida e sua mente. É um método completo para transformar sua rotina em um sistema que te leva a enriquecer. Lá dentro você tem clareza de onde você está e para onde você vai. E principalmente, o que você precisa fazer para chegar lá. Você para de acordar e pensar: o que eu faço hoje? E começa a construir de verdade, com estrutura, com sistema, com clareza. O link está aqui embaixo na descrição. E me segue no Instagram, porque eu posto diariamente minha rotina de trabalho sendo empresária, mãe de 2 filhos. Eu mostro bastidores reais, não só os momentos bonitos, a realidade de quem está construindo. E eu entrego também muito conteúdo de valor lá nos stories. Então me segue e me manda lá no direct que você começou a me seguir através do YouTube, que eu vou amar te responder. Mas agora deixa eu fechar. Então, recapitulando, a decisão que mudou completamente meu processo de enriquecer. Na verdade, foram 5 decisões. Decisão 1, cuidar do interno primeiro. Parar de perseguir estratégias externas e construir base interna sólida. Decisão 2, treinar paciência e resiliência. Entender que tudo precisa de tempo executando mesmo sem ver nada e continuar mesmo assim. Decisão 3, fazer independente de motivação. Treinar disciplina, executar todo dia, independente do humor. Decisão 4, organizar rotina, parar de viver no modo reativo e começar a ter estrutura, acordar sabendo o que fazer. Decisão 5, me sentir como quem já tinha conquistado, gratidão antes de alcançar, abundância antes de ter. Essas 5 decisões mudaram completamente meu processo de enriquecer. Antes dessas decisões, era muito esforço para pouco resultado. Depois dessas decisões, foi esforço direcionado e resultados consistentes. E agora você sabe exatamente quais decisões tomar. Mas antes de ir, faz 4 coisas. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segundo, deixa o like aqui nesse vídeo para ajudar mais pessoas a descobrirem essas decisões. Terceiro, me segue no Instagram e me manda direct dizendo que veio do YouTube, que eu vou amar te responder. Quarto, comenta qual dessas 5 decisões você mais precisa tomar agora. E se você quer reorganizar sua vida, sua mente com sistema estruturado, o link da Escola da Mulher Rica está aqui embaixo na descrição. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo e lá nos stories do Instagram.